Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Agora vamos tratar os versos 46 ao 50. É sempre importante lembrar que o desenvolvimento do capítulo 12, num contexto maior, responde à pergunta dos discípulos de João Batista ser Jesus ou não aquele que estava para vir. E Jesus então responde no verso 5 que sim, e as evidências do seu messianismo é apresentada ali no verso 5. Contudo, sua identidade vai sendo construída ao longo do capítulo 11 e capítulo 12. No contexto mais imediato, temos um exorcismo que Jesus liberta um homem cego e mudo da possessão demoníaca e com isso traz libertação para ele. E tem a oposição dos líderes religiosos. Em todos esses momentos, desde o capítulo 11, verso 2, não há uma indicação geográfica do lugar especificamente que Jesus está falando ou fazendo todas essas coisas, a não ser um determinado momento no capítulo 12, onde ele passa pelas searas e depois faz a cura do homem da mão ressequida na sinagoga. Mas no contexto mais imediato, do 12, 22, não há uma indicação em que lugar Jesus está. Agora, no verso 46 em diante, essa conversa, agora, essa narrativa, já apresenta o lugar, né? Ou seja, uma vez que a mãe de Jesus e seus irmãos estão do lado de fora, né, presume-se então que eles estejam numa casa. E aí a gente percebe que nesta casa onde Jesus está, estão os seus discípulos, né? Em determinado momento do texto, ele aponta para as pessoas ao seu redor, aponta para os seus discípulos. Então a gente precisa observar que Jesus nessa narrativa do 46 ao 50 está então dentro de uma casa com os seus discípulos. Os seus discípulos não fazem parte, não são os mesmos da geração maia adúltera, não é a mesma multidão que pergunta se seria Jesus o filho de Davi, e não são os líderes religiosos que se opõem a Jesus, ao seu ministério, atribuindo o seu ministério a Beelzebul. Ou seja, então há uma identificação muito precisa nesses versos a respeito desses que estão na casa com Jesus ouvindo os seus ensinamentos. São chamados discípulos. Então é sempre bom a gente fazer essa distinção e observar quem Jesus está falando. Ele fala e onde ele está falando, na sinagoga, ou junto ao mar, à multidão, aos líderes religiosos que se opõem, e aos discípulos. Então é importante essa introdução para você observar. Identificação geográfica, casa. Grupo, discípulos, que difere da geração maia adúltera, que pede um sinal, que difere dos líderes religiosos, que difere da multidão, que difere daqueles que estão na sinagoga. Ok? Então falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar. Bem, então a gente já percebe que vai agora haver nesse ensino de Jesus a relação, a questão da família. Né? Como fica a relação familiar nesse novo projeto de Jesus, nesse ministério de Jesus, nessa nova comunidade que ele vem surgindo, que ele vem trazendo, que ele vem formando, né? Qual a relação dos discípulos de Jesus e com as suas famílias? Já vimos em outros momentos como essa relação vai sendo construída. Por exemplo, no capítulo 4, ele chega a Pedro e André, e Tiago e João, e os chama para deixar seus pais, para deixar ali aquele vínculo, aquela relação com o pai. Então a gente já percebe uma certa crítica
a relação patriarcal, a relação familiar, social, pautada no pai como senhor e chefe da família. Na comunidade de Jesus, ela não copia o sistema da família dos dias de Jesus, submetida à chefia do patriarca. Na família de Jesus, na comunidade de Jesus, na igreja de Jesus, o Pai é Deus, e somos todos irmãos, irmãs e mãe. Observe que tem mãe, tem irmão, tem irmã, e pai é só Deus. Naquela sociedade, a relação entre mãe, irmãos e irmãs é uma relação de igualdade, subordinados à figura do pai. Então agora a gente percebe que há uma certa crítica a essa figura, a família cujo pai é o Senhor. Então, na família de Jesus, Deus é o Pai e somos todos irmãos. Isso já podemos perceber no estudo do Evangelho de Mateus. Outra coisa importante também, além dessa hierarquia patriarcal que vai sendo deixada e todos somos irmãos e Deus é o nosso Pai, tem também a questão da influência sanguínea da família, E a gente percebe no texto, fica bem claro, que a família de Jesus, embora sendo a família de Jesus, não exerce nenhum privilégio em relação a ele e à igreja e à comunidade que ele vai surgindo. Outro ensino que certamente era importante lá nos dias que Mateus redige o Evangelho, e não deixa de ser importante também nos nossos dias, em que as famílias, a influência, o poder, a relação sanguínea não deve exercer influência na comunidade de discípulos. Todos são irmãos, independente da família que seja, independente se são parentes ou não de Jesus, o Senhor, o Mestre, o dono da igreja. Eu sou da família do dono da igreja, ou seja, isso não tem influência. A gente vai aprendendo isso no texto, ou seja, a família dele está do lado de fora, não está na casa, está do lado de fora e quer falar-lhe. Então você percebe que há uma relação de respeito. Ela quer falar, não entra e fala, vem cá, queremos falar, somos da família, temos primazia, para aí o que você está fazendo, dá atenção a nós. Não, existe um anúncio, uma apresentação, e com isso vai nos ensinando que a família vai ocupando o mesmo lugar dos outros. Então começamos a aferir isso aí. Então falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. 47. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Repete-se a ideia, estão fora, querem falar-te. A expressão mãe e irmãos aparece 5 vezes nesses versículos. Isso é importantíssimo. 5 vezes a expressão mãe e irmãos aparece aqui. 48. Porém, ele respondeu, ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então fica claro que o objetivo é estabelecer isso. Nessa família nova, quem é a mãe e quem é o irmão? Quem são os parentes nessa nova família? Como é que essa nova família, a família de Deus, ela vai ser constituída? Como é que vai ser formada? Há influência sanguínea, há influência patriarcal, há influência da figura do pai, o pai tem mais poder do que os outros, você é pai. Como é que funciona essa nova comunidade, essa nova família, a igreja de Jesus? Isso está sendo tudo desenhado. E quem são? A minha mãe, e irmãos, etc. Aí ele estende a mão para os discípulos. Disse, eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, fica claro que agora na família de Deus, na nova família, na nova comunidade, na igreja, os discípulos são mãe e irmãos. Ou seja, como é que é construído e desenhado?
E aí ele conclui no verso 50, porque qualquer que fazer a vontade de meu Pai Celeste, então aí está a figura do Pai. Quem é o Pai nesta família? Né? É o Pai Celeste, é Deus. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, então nesta nova família, né, nessa família de Deus, ela é composta por aqueles que fazem a vontade do Pai, não do Pai terreno, mas sim do Pai celestial. E todos estão numa mesma posição, porque filhos, sejam homens ou mulheres, ou esposa, todos eram subordinados, servos ao Pai, né, na figura da família patriarcal nos dias de Jesus. E essa condição continua: mãe, irmão e irmãs. Mas quem é o Pai? É o Pai Celeste, é Deus. Com isso se constrói a estrutura, né, da nova família, da família de Deus, da igreja. Como é que ela é desenhada? Ela é desenhada neste modelo. O Pai é o Celeste, é Deus, e todos os discípulos são mãe, irmão e irmã. Isto é, se fizerem a vontade do Pai Celeste, né? Ou seja, então a gente aprende nesse trecho a construção da comunidade alternativa, da família de Deus, em oposição a tudo aquilo que vem sendo apresentado, em oposição à sinagoga, em oposição aos fariseus, em oposição ao povo que não aceita João Batista e nem Jesus, em oposição ao discípulo de João Batista que não aceita o ministério de Jesus, em oposição às cidades impenitentes, à geração maia adúltera, em oposição a todos aqueles que são apresentados nos versos anteriores, a todos os modelos anteriores, e que agora então fecha esse trecho apresentando para nós a ideia de que a família ideal de Deus, a igreja, a comunidade